O Rui Vaz, ele sempre contava a minha história, né? Toda vez que a gente se reunia, toda vez que tinha uma reunião dos engenheiros, uma reunião de equipe, ele sempre fazia questão de contar a minha história, né? E trazia a Flávia, a primeira engenheira, uma forma de incentivar, de fato, as mulheres. E aí, quando ele saiu da empresa, se aposentou, saiu da empresa, de fato, eu senti que parte da minha história foi junto, assim, porque no fim, quem ia contar a minha história, né? Então, quando eu recebi esse convite, de fato, eu fiquei muito emocionada, porque sempre foi muito importante, muito relevante para mim isso, né? Tem gente que não sabe, tem gente que faz tanto tempo que está na empresa, e quando eu começo a contar a minha história, eles falam, mas é verdade isso, né? Às vezes olham para mim e acham que eu sou novinha, né? E começam a fazer conta, mas como é que você está há 25 anos na empresa? Você começou como jovem aprendiz, eles fazem essa brincadeira. Mas, de fato, foi muito importante para mim trazer esse depoimento, contar a minha história. Agora vai ficar, de fato, registrado. E, para mim, é significativo, uma emoção muito grande estar aqui e estar compartilhando com vocês esse momento. Muito obrigada, Lu. Dentro da empresa, eu sou conhecida como Flávia Rosa, né? Nome de guerra, né? Flávia Rosa. Mas meu nome completo é Flávia Roberta Rosa de Aquino Santos. Eu estou casada há 20 anos, mas a empresa, como eu tenho mais tempo de empresa do que de casamento, né? Eu mantive ainda o nome de solteira, Flávia Rosa. Quando eu fui iniciar o estágio, né, em 2000, então eu tinha 19 anos na época, meus pais quiseram ver onde que era o local, né? Eles sempre foram muito cuidadosos comigo. Imagina, a filha deles, né? A menina deles ia estar trabalhando numa obra. A gente não sabia muito como que ia ser, né? Então, meus pais me levaram, foram comigo num sábado de manhã. E aí, chegando lá no canteiro, era um canteiro de obras, né? Em Carapicuíba. Minha mãe parou e falou assim, filha, você tem certeza que você quer trabalhar aí, né? Tinha bastante peão, né? Os ajudantes todos na porta, tinha bastante gente na porta. E eu falei, sim, mãe, eu tenho certeza, né, que eu quero trabalhar aqui. E aí, a partir de segunda-feira, já começava, né? Então, a gente foi até antes de eu começar, eles queriam ver aquela preocupação de querer saber onde que é, né, que estava. Era muito longe da minha casa, né? Então, precisava até, de fato, não tinha o Waze naquela época, né? Então, sair sem dar o caminho, né, para poder chegar lá. Então, minha mãe até ratificou, você tem certeza, filha? Meu pai é engenheiro, somos em 3 meninas, 3 filhas meninas. E desde pequena sempre me despertou a vontade de descobrir como as coisas eram construídas, eram feitas, desmontava brinquedos, gostava muito de matemática, fazia sempre muitas contas, e isso acho que já vai despertando, né, a vontade de saber, né, como que tudo acontece e de onde que de fato se constrói as coisas, né. Eu iniciei em 2000, no estágio na obra do Rodoanel Mário Covas. O Sérgio Lafetá, meu chefe na época, né, estava buscando mulheres para trabalhar como estagiária na obra. Ele entendia que as mulheres seriam mais detalhistas, mais cuidadosas para fazer o levantamento de projetos, o trabalho com projetos. E ele já incentivava isso desde o começo. Na verdade, a gente sempre vê um ambiente muito masculino, né? As mulheres, de fato, precisam ter aí uma jornada mais difícil, porque a gente precisa se provar todo dia, né? A gente precisa mostrar, de fato, a nossa capacidade. É uma coisa que, às vezes, não é tão natural como se, de fato, tem um homem. A gente vê que existe isso. Mas eu sempre fui muito respeitada no ambiente de trabalho, na faculdade. A gente acaba precisando se provar e se dedicar mais, né? A faculdade, eu fui a primeira aluna da turma a receber até uma premiação do CREA por conta disso. Então, acho que a gente se dedica mais, né? É uma aprovação todos os dias, mas não tanto por discriminação, talvez pelo ambiente como um todo, né? Eu me formei, assim que eu me formei, né, eu tive uma das conversas mais importantes da minha carreira foi com o então diretor Rui Vaz, que um querido, sempre uma pessoa que cuidou muito de mim, da minha carreira, né? Eu lembro que quando eu me formei, ele me chamou para conversar. Era uma conversa importante, decisiva, né? A pergunta que todo mundo faz com relação às mulheres, principalmente a questão da disponibilidade.
essa questão se as mulheres estão disponíveis para mudança, se estão disponíveis para poder trabalhar em qualquer lugar do Brasil, né? Então era uma pergunta muito decisiva com relação a isso, com relação a essa carreira. E eu lembro que o Rui, com carinho, ele falou que de fato ia ser uma quebra de paradigmas, né? A minha contratação ia ser uma mudança significativa, porque eu ia ser de fato a primeira engenheira da empresa, né? Então ele sempre usou muito esse termo, quebra de paradigmas, né? E aí ele brincou comigo, ele falou: olha, Flávia, se eu te contratar e não der certo, eu nunca mais contrato nenhuma outra mulher, né? E graças a Deus hoje estou aqui, temos muitas mulheres, mulheres incríveis, então acho que deu certo, né? Minha primeira obra como engenheira foi uma obra na Faria Lima, uma passagem subterrânea, um túnel por debaixo da Avenida Faria Lima, uma das principais avenidas de São Paulo. Eu fiquei lá era uma obra muito rápida, né? Eram 9 meses de obra, era uma obra muito curta, muito rápida. Muitas das pessoas que hoje estão na empresa estavam na obra naquela época, né? Ainda continuam na empresa. E aí eu iniciei então como engenheira nessa obra, foi a primeira obra que eu estive como engenheira. Depois disso já ingressei nas obras metroviárias, né? Aí eu já... Linha 4, a linha 4, primeira fase de São Paulo. Eu fiquei lá praticamente durante 6 anos. Desde o começo, trabalhei na proposta também, na fase de proposta dessa obra, como estagiária, né? Então, eu era estagiária na fase de proposta, depois a gente conquistou a obra, eu fui para a obra e fiquei lá durante 6 anos, 7 anos. Agora eu volto para a obra, volto para a linha 4. Também participei da proposta, não como estagiária, mas agora como gerente de proposta, né? Eu tive a oportunidade de gerenciar a equipe para o estudo. E hoje, graças, né, a gente conquistou a obra, tem uma conquista importante, né, e eu volto para a obra, e essa é a minha volta para a obra. Eu estava hoje na engenharia, então durante uns 5 anos eu fiquei na engenharia, trabalhando com proposta, e agora surge essa oportunidade de eu retornar para a linha 4, que praticamente foi por onde eu comecei, e um novo desafio agora como gerente de contrato. Conciliar o trabalho, de fato, com família é sempre um desafio, porque a gente se dedica muito, né? Acho que traz um pouco... Eu sou uma pessoa que já me dedico bastante, né? Eu, graças a Deus, tenho uma rede de apoio muito importante, muito grande, né? Meu marido, meus pais, meus sogros, que, de fato, me apoiam e possibilitam isso, porque é aquela coisa de correr para buscar na escola, de poder levar no médico, né? Muitas vezes, de fato, eu não estive presente com meus filhos, como eu deveria, como eu gostaria, mas eles sabem que eu estou aqui trabalhando e a gente acaba fazendo a compensação, né? Mas eu consigo hoje conciliar porque eu tenho essa rede de apoio muito importante. Eu vejo mulheres, né, engenheiras na equipe que estão até de licença maternidade, me olhando como exemplo de ver que a Flávia consegue conciliar, a Flávia consegue dar conta de ser mãe, de ser esposa, de ser profissional. Então eu vejo que elas também estão se inspirando para poder falar, então a gente dá conta, a gente quer voltar a trabalhar, então acho que isso é legal, né? Mas é um desafio e a gente precisa saber conciliar, porque a felicidade está na gente poder, de fato, ter aí saber medir as coisas, né? Saber dosar e estar presente aonde a gente precisa estar presente. Tem uma menina, Gabriela, vai fazer 15 anos já esse ano, e Rafael, 11 anos. E minha filha, a Gabriela, outro dia me surpreendeu porque falou que ela quer seguir a engenharia, arquitetura, então a gente vê que ela vê a mãe trabalhando e tem como inspiração também, então isso é reconfortante também. 2025 está sendo um ano muito especial para mim, como um todo, né? Eu acho que é uma consolidação da carreira. São 25 anos que eu completo esse ano, eu já virei a prata da casa, né, literalmente. Então, são 25 anos de trajetória no grupo e desde muito menina, né, em 2000, então estou até aqui, estagiária, passei por todas as etapas. Eu converso muito com a minha filha, né, e hoje a gente vê que mulher pode estar onde quiser, né, que de fato a gente tem que sonhar, tem que acreditar, a gente vê que é possível. Um ambiente que originalmente seria um ambiente machista, uma empresa que, né, as construtoras tendiam a ter só homens, né? Hoje a gente vê as mulheres conquistando o espaço. Fico muito feliz e muito honrada de
poder ter aberto esse caminho, né, abrir essas portas e ver tantas mulheres incríveis trabalhando. Então, eu estimulo as pessoas, né, as mulheres a buscarem o que elas sonham, acreditarem que é possível, acreditarem que são capazes. Vão ter uns obstáculos, acho que todos os lugares têm, todas as profissões têm os obstáculos, mas de fato a gente vê que vale a pena, né? O caminho às vezes pode ser longo, mas vale a pena. O reconhecimento vem, uma hora vem, o reconhecimento vem e isso é sensacional.